Missionário, tu que levas a mensagem aos perdidos que perecem sem ter luz. Levas paz, levas consolo e perdão. Levas também saúde em nome de Jesus. Missionário, quantas almas te esperam nos rincões mais distantes da nação. Nunca ouviram a mensagem do Evangelho. Vai e fala desta grande salvação. Preciosos são teus pés, ó mensageiro, que percorrem a seara a semear, quer por terra, quer na imensidão dos mares, ou pelos ares, estás sempre a viajar. Missionário, quantas almas te esperam nos rincões mais distantes da nação. Nunca ouviram a mensagem do Evangelho. Vai e fala desta grande salvação. Glória a Deus. Então observe, Mateus capítulo 12, a partir do versículo 1, naquele tempo, passou Yeshua pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Então responde Yeshua: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que estar aqui, quem é maior do que o templo? Olhe bem, eis que vos digo que estar aqui, quem é maior do que o templo? Primeiro, eles usam a palavra, as escrituras sagradas, para combater, para exortar, para repreender os discípulos de Yeshua. Eles usam a palavra, a lei, os ensinos sagrados
da Torá para repreender, para impor, para mostrar o pecado, a transgressão, o erro dos discípulos do Senhor, que naquele dia do Shabat, que não era lícito carregar cargas, colher, plantar, vender, comprar, senão buscar a presença de Deus no templo e nas sinagogas que todo sábado se lia, se ensinava e se pregava sobre a Torá, a lei e os profetas. Então o Senhor, sábio e entendido na lei e nos profetas, homem que conhecia as escrituras sagradas, lhe replica e lança em rosto a sua hipocrisia. Os fariseus aqui não estavam pregando errado a respeito do Shabat, sobre o que era lícito ou não lícito fazer ou não fazer no Shabat, porque eles eram mestres e conheciam a lei e os seus profetas. Eles conheciam a lei e os profetas, eles sabiam do que estavam falando, pregando, ensinando e impondo de acordo à palavra de Deus. Porém, o Senhor olha para eles e responde também dentro do conhecimento sagrado, muito mais além do que eles estavam repreendendo os discípulos do Senhor. Por quê? Não era porque eles estavam errados no que estavam falando, mas o que fica claro no contexto do replicar dos fariseus era que o Senhor, que o Mestre, que o nosso Redentor não aceitava ouvir a palavra, as escrituras sagradas de homens que conheciam, mas não obedeciam, que conheciam, mas não praticavam, que conheciam, mas não guardavam as escrituras sagradas do seu Deus. Sabia impor, sabia aplicar, sabiam pregar, sabiam falar, mas não obedeciam, mas não cumpriam. Quando o Senhor mesmo fala que nem com um dedo eles queriam carregar a responsabilidade da obediência aos escritos, aos ensinos do nosso Criador. Então Yeshua não está dizendo aqui que eles estavam errados no ensino e na aplicação da lei contra os discípulos. Mas o Yeshua aqui está dizendo: eu também conheço as escrituras sagradas e bem sei que vós mesmos estáis em contradição com aquilo que vós ensinais. Vós aplicais nos outros, mas não aplicais em vós mesmos. Vós repreende os outros, mas não repreendes a si mesmo. E como é, em que contexto nós vamos ver isso? Quando no versículo 5 ele explica: ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam, transgridem, desonram, profanam, desobedecem, se rebelam. O sábado. E ficam sem culpa. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: eu não aceito palavras
do eterno, do sagrado, do virtuoso, do perfeito, sendo ensinada na boca dos hipócritas, mentirosos, fingidos, desobedientes, rebeldes, que ensinam, mas não aplicam o ensino para si mesmo, nem rejeitam as suas próprias vontades, o seu próprio eu, negando a si mesmo para ser em si mesmo, em seus próprios espírito, alma e principalmente os vossos corpos, o exemplo e o testemunho vivo, santo e sagrado diante de Deus, das suas escrituras, e depois para aqueles que lhe conhecem, lhe observam ou lhe ouvem. Então o Senhor vem e agora aplica sem dó um princípio glorioso, misericordioso, maravilhoso e valoroso. Olha o que ele diz no verso 6. Pois eu vos digo que estar aqui aquele quem é maior do que o templo. Pois eu vos digo que estar aqui quem é maior do que o templo. Observe que dentro do templo, aleluia, existe o santo e o santo dos santos na época do Yeshua HaMashiach. Então ele diz, eis aqui a quem é maior do que o templo. Por que ele estava dizendo isso? Porque quando o templo foi fundado por Salomão, foi fundada uma casa de oração, de humilhação, observe que no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, ele diz, aleluia, ripalabachandarabacalabasuriandalabas, ore me clama labariandalabachandarabacalabasuriandalabachandarabacalabas. Se o meu povo que se chama, clama, ora, busca pelo meu nome, se humilhar. Então o templo era lugar de humilhar e orar. O templo era lugar de orar. E buscar a minha face era lugar de buscar. Não era que o Senhor estava no templo, mas o templo foi fundado para buscar o Senhor do templo. O Senhor não estava no templo, o Senhor era buscado no templo. Então, maior do que o templo era aquele que era buscado no templo, para que houvesse a sua manifestação no templo, por causa da humilhação, oração e o buscar da sua face. E outra, e se converter dos seus maus caminhos. Alamanagachandarabacalabaçu, ripalabachandarabacalabaçu. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus, era lugar de deixar os seus pecados, era lugar de conversão, era lugar de rejeição do mal e abraçar o bem, de rejeição do profano e abraçar a santificação, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Olha onde o Senhor do templo está, nos céus. Pois eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus. Primeira coisa que o Senhor do templo faz é perdoar os seus pecados e sararei a sua terra. Por quê? Porque quando o homem está falho, está em rebeldia, em desobediência e no pecado diante do Senhor, ele está morto aos seus santos olhos.
porque está escrito que a alma que pecar, essa morrerá. Em outras palavras, esse corpo que habita essa alma está condenados ao fogo do inferno, que arde com enxofre, onde o seu bicho nunca morre, o seu fogo nunca se apaga, como está escrito no juízo final em Apocalipse. Essa alma está condenada. Mas observe então que, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, quem era aquele que estava falando? Era o Deus Criador dos céus e da terra. Ouvirei dos céus. Por quê? Porque houve arrependimento. Houve o que? Humilhação, oração, o buscar da face em arrependimento. Eu ouvirei do céu. Eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Depois que se humilha, depois que ora, depois que se arrepende dos seus pecados, buscando a presença daquele que pode nos perdoar os nossos erros, as nossas transgressões, então aí ele vai primeiro perdoar, depois ele vai sarar, e aí sim, no templo ele ouvirá, com os seus olhos abertos, os seus ouvidos, aleluia, não agravados, as orações que dentro deste templo, desta casa de oração, forem feitas diante da sua face. Então subirão como incenso suave, porque o incenso, aleluia, é junto com as orações. Quando as orações vai subindo, então a glória do Senhor vai se manifestando em cheiro suave no ser glorioso, bendito, que é a pessoa do Espírito Santo. Então o Senhor aqui estava dizendo: eu sou maior do que o templo. Por quê? Porque o templo não se humilha, o templo não ora, o templo não busca ao Senhor, o templo não chora, o templo não se converte, o templo não tem emoções, o templo não tem sentimentos, o templo não tem voz, o templo não tem palavras, o templo não tem a busca. Mas quando uma pessoa temente a Deus e que se arrepende e que se humilha, que ora, que busca, que chora e se converte dos seus maus caminhos, então a glória daquele que é o dono do templo, que é buscado no templo, se manifesta dentro do templo, e a glória dele enche a sua casa, enche a sua vida, enche o seu templo de tal maneira que não entra homem, que não entra mulher, que não entra pastor, que não entra pregador, que não entra sacerdote. Por quê? Porque a glória do Senhor enche, se manifesta na sua casa, no seu templo. Por quê? Por causa da humilhação, da oração e da busca e da conversão daqueles que antes se arrependeram dos seus pecados, dos seus erros, nas suas transgressões. E o Senhor diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa dos seus pecados, dos seus maus caminhos e viva, para que seja cheio, para que sejam cheias da glória, da presença do Deus Criador dos céus e da terra, através daquele que é melhor, que é maior, que é mais poderoso, que é mais glorioso, que é mais tremendo do que templo feito por mãos de homem, feito por mãos humanas. E quem é ele? É o Rei da Glória, é o Santo dos Santos,
santos, é o Senhor dos senhores, é a salvação daqueles que pregam sobre o Salvador, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, o Filho do Homem. Shedarabacalabachandarabacalambaçu, Shedarabacalabachandarabacalambaçu. Então ele disse: eis aqui quem é maior do que o templo. Porque, observe, nós nos lembramos quando o profeta João Batista, batizando no Rio Jordão, ele disse que eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Observe, quando ele está no poço de Jacó, ele diz: mulher, quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas saltará rio de água viva, uma fonte de águas vivas que salta para a vida eterna. O templo está num lugar, o templo está parado, mas aquele que salva anda, aquele que salva fala, aquele que salva cura, aquele que salva perdoa, aquele que salva restaura, aquele que salva liberta, aquele que salva transforma, aquele que salva sacia, aquele que salva alimenta, aquele que salva protege, aquele que salva vai adiante de vós, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro e lhe dando os tesouros escondidos. Sabe que tesouros são esses? A graça de entrar naquela glória que Moisés entrou, naquela graça que Moisés entrou quando subiu no Monte Horebe, quando subiu no Monte Sinai, quando estava diante do Senhor 40 dias e 40 noites, sem beber água e sem comer pão. Sabe por quê, irmãos? Porque essa escuridão, a escuridão da glória, a escuridão da presença, a escuridão da glória, da graça, da unção, do poder inefável, inacessível, imutável, da presença do Deus Criador dos céus e da terra, o Pai do Santo, o Pai de Yeshua, o Criador Santo dos céus e da terra, que espera pelas suas criaturas em humilhação e arrependimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade dele, tanto na terra como nos céus. Então, se Yeshua não aceitava hipocrisia, eles pregavam certo, mas eram hipócritas, ensinavam, mas não obedeciam, repreendiam, mas não viviam, nem com o dedo queriam carregar a responsabilidade do negar a si mesmo para servir a Deus. Hipócritas, mentirosos, enganadores, fingidos, pensando que o pregar, ensinar e repreender através da palavra de Deus era salvação para si mesmo. O Senhor diz, está escrito, que eis que eu vos assemelharei ao homem que guarda, que obedece a minha palavra. Ele é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha e bateu sobre ela os ventos com ímpeto, e aquela casa não sofreu nenhum declínio, aquela casa não sofreu nenhuma queda, nenhuma rachadura, aquela casa não sofreu, aleluia, destruição, aquela casa nem se movia do lugar. Aquelas ondas, aqueles ventos, aquelas dificuldades, aqueles problemas que sopravam, que batiam, o pecado querendo adentrar aquela casa, o pecado querendo destruir aquela casa, as coisas erradas, iniquidades, a transgressão querendo derrubar aquela casa, mas aquela casa estava estreitada, alicerçada, fortalecida na rocha chamada Escritura Sagrada, na rocha chamada Filho do Homem, na rocha chamada Messias, que veio e que há de vir pela segunda vez arrebatar todos aqueles que esperam nele.
Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Graças, Senhor, aleluia. Ele diz: pois eu vos digo que estar aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Olha o que o Senhor estava agora os acusando. Vocês, além de serem desobedientes, maquiavéricos, acusadores, malfeitores, transgressores, desobedientes, rebeldes, não cumpridores da lei, mas a língua afiada para apontar, repreender e desfazer dos inocentes. O Senhor estava dizendo: vocês estão procurando quem condenar, mas não condena a si mesmo, porque condenado aqui são vocês que conhecem, mas não obedecem. Está escrito que mais bem-aventurado é obedecer do que sacrificar, mas infelizmente ai daqueles que conhecem e não obedecem. Melhor seria para o tal homem não haver nascido. Imagine, irmãos, ele está dizendo: misericórdia quero e não sacrifício. Por quê? Porque no livro de Mateus capítulo 5, quando o Senhor vai falando das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ser misericordioso não significa dizer conivência com o pecado, aceitar o pecado, ver o pecado e não condenar, não repreender o pecador. Não, irmão, não é isso misericórdia. Misericórdia aqui se trata de obediência, porque está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que os homens deixaram de ser bons para serem maus, deixaram de ser misericordiosos para serem cruéis e perversos por causa da presença demoníaca, diabólica dentro das pessoas, pela prática e contaminação do pecado, pela prática e desobediência daquilo que é as Escrituras Sagradas. Então o inimigo entrou e as pessoas passam a ser insensíveis, inconstantes, desobedientes, blasfemadores, mentirosos, enganadores, infiéis, sem emoções, sem sentimentos. Elas passam a ser negras, frias, trevosas, onde não há luz alguma. Então ser misericordioso são aqueles que guardam a palavra do Senhor, porque está escrito no livro de 1 Coríntios capítulo 13, verso 13: agora permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. E quem é o amor é Yeshua HaMashiach, porque está escrito no Evangelho de João capítulo 3, verso 16, que Deus amou as pessoas de tal maneira que enviou o seu amor ao mundo para que todo aquele que nele crê, e crer significa aceitar, se entregar, se batizar e guardar as Escrituras Sagradas dentro de si, guardar o amor dentro de si, porque sem amor ninguém pode ter misericórdia. Porque o que gera misericórdia dentro dos seres humanos é a presença bendita da misericórdia na pessoa de Cristo, que é o amor e que gera e que produz o fruto digno de arrependimento, chamado misericórdia, pela não prática mais das coisas erradas, das iniquidades, das contaminações idólatras, mundanas, profanas, e que conduz o homem à perdição e à condenação eterna. Ser misericordioso é ser justo. E eles não eram justos para estar apontando a inocência dos discípulos em sua fome física.
O Senhor diz: vocês condenam os inocentes, porque vocês não fazem um juízo decente, direito, honesto e fiel de acordo às Escrituras. Simplesmente vocês aplicam porque desejam condenar. Eu aplico a palavra porque eu desejo salvar, porque eu sou misericordioso. Por isso o último versículo diz: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ele não estava transgredindo, ele estava cumprindo. No dia de sábado ele evangelizava, no dia de sábado ele curava. Por quê? Porque aquele dia não era o dia dele. Nós sabemos que depois que o Senhor desceu à sepultura, ao sepulcro e ressuscitou ao terceiro dia, todos os dias é santo ao Senhor, mas o sábado é especial, porque o sábado aponta para o dia do descanso eterno, o sábado aponta para o dia da vida eterna, o sábado aponta para o dia que o Deus Todo-Poderoso dará ordem ao seu Filho, porque está escrito que nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem sabe a hora que há de vir o Filho do Homem. Por quê? Porque é o Senhor Yeshua HaMashiach, o Filho do Homem, que vai vir buscar o seu povo. Mas só o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, sabe o dia, sabe a hora, sabe os minutos, os segundos, sabe se vai estar sol ou chuva, sabe se vai ser dia ou noite. Só o Criador sabe o dia e a hora que há de vir o seu Filho sobre cada um de nós. Oh, glória a Deus. E você que deseja entregar a sua alma para esse Yeshua HaMashiach, a esse Filho do Homem misericordioso, piedoso, compassivo, mas que também é severo quando aplica a sua palavra. Ele disse: eis que eu vim não para julgar o mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Porém, a palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Aí quando nós vamos para o livro de Apocalipse e vemos o dia do juízo final, eis que está escrito que abriram-se os livros, quer dizer, os 66 livros da Bíblia Sagrada, e abriu-se outro livro que é o da vida. Por quê? Porque Deus vai olhar para ver se o nome da pessoa que está diante do seu santo, poderoso e justo tribunal está com seu nome escrito. E está escrito que todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre, onde o seu bicho nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. E Yeshua disse isso. Em Isaías está escrito sobre isso. No Salmo capítulo 9, verso 17 está escrito que os ímpios, os injustos, os profanos, os transgressores da palavra de Deus serão lançados no inferno, e todos os povos que se esquecem do seu Criador. No livro de Eclesiastes capítulo 12 diz: lembra-te, pois, do teu Criador nos dias da tua mocidade. Digam glória a Deus. Digam graças a Deus. Digam comigo, você que se arrepende dos seus pecados, dos seus maus caminhos: Senhor meu Deus, ó meu Criador, eu lhe peço o perdão divino por todos os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, pensados, falados, pronunciados, desejados ou praticados. Escreve agora o meu nome lá nos céus, no livro da vida, e sela, Senhor, com a gota do teu sangue, para o grande dia da vida eterna, eu morar contigo eternamente, aí no seu santo reino celestial. Diga amém, diga graças a Deus.
Digam comigo: a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém.